Como é bom adorar Jesus, amém? Quem está nos visitando hoje, possa fazer assim, para que a igreja te conheça, em nome do Senhor Jesus. Não estou vendo ninguém com esse óculos, amém? Os irmãos estão aqui, né? Graças a Deus, como é bom estar na casa de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 5, verso 20. Todos sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Isaías, nós vamos abrir em Isaías 5 e depois verso 20, e depois nós vamos para Salmo 112. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos que se chamam, ai dos que o mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligente aos seus próprios conceitos. Em Salmo 112, capítulo número 112, verso 1, diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, e que tem grande prazer nos seus mandamentos, e a sua descendência está poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Amém? Glória a Deus. Depois eu falarei mais um versículo. O que nós lemos a respeito de Isaías 5? Se nós fôssemos falar dos ais, a qual Deus chama a atenção da nação, e nós vivemos algo muito perto disso nesses dias. Se Deus pode trazer uma palavra, é que a nossa nação necessita de moral, de justiça e de piedade. Viver isso diante da palavra de Deus é viver o conceito de palavra de Deus, entendendo que tudo pode acontecer às escondidas, seja relacionado a tudo que acontece, seja como nação, como governo, mas como povo de Deus, que obedecemos a Deus, esta moral, essa justiça, essa piedade deve permanecer sem ser quebrada. Nós temos que entender o que nós vivemos, não negar a palavra de Deus, não viver algo a qual nós não conhecemos, porque ela está exposta sobre nós todos os dias, para que possamos a cada dia nos alinharmos com ela. E no Salmo 112 é algo maravilhoso. Ele está dizendo para alguém que acredita nessa palavra, e ele diz e começa com isso: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme. Nós temos que olhar para dentro de nós e olhar: eu louvo a Deus quando eu temo a Ele. Louvor a Deus. Eu louvo a Deus quando eu determino a minha vida, a minha casa, a viver para o Senhor. Também esse homem diz que ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque ele teme ao Senhor. Nós estamos diante da palavra de Deus. Olha esse versículo: a geração dos justos será abençoada. Não somente a minha vida, mas aquilo que eu aprendo, eu ensino e eu ordeno, e isso é por prazer. Isso abençoa a minha geração, abençoa os meus filhos. Isso tem promessa. Nós temos que olhar para dentro do que a palavra tem ensinado, e não ficar preso a tantas catástrofes que temos vivido, porque nós vivemos pela palavra.
O mundo está embaralhado em guerra, conflitos, mas Jesus nos alertou disso. E nós não podemos ficar como aqueles que estão perdidos, sem rumo, porque nós somos orientados, somos direcionados que essas coisas aconteceriam. E a nossa vida é temer e crer, viver a cada dia, plantando para um futuro aquilo que nós conhecemos de Deus. Mas como nós fazemos isso? Se eu não semeio para que o ide de Deus se cumpra, se eu não creio que Deus prospera a minha vida em meio ao caos, assim como foi com Isaac, em meio à seca, mas ele semeou, ele plantou e ele acreditou que algo viria. Nós temos que entender que às vezes nós temos que ser como Gideão, que vamos à frente, e algo impossível, como os 300, vamos dizer assim, da Pérsia, que é algo impossível, mas que eu tenho algo para que eu possa vencer, a fé. Creia a cada dia naquilo que você tem vivido. Algo que me traz, é quando ele diz, nós somos luz em meio às trevas. Você é luz, e nós temos a cada dia que viver isso. Nós temos que entender esta graça que Deus tem dado a nós, vivendo a cada dia. Verso 4, ao justo nasce a luz nas trevas. Deus clareia o caminho para vivermos algo extraordinário. Não fique apanhado de sofrimento por tudo aquilo que tem anunciado. Viva a palavra de Deus, viva acreditando que algo melhor pode vir, porque ele está dizendo, ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Nós temos que ter as características e o caráter de Deus, os atributos a qual ele ensina para sermos como ele. Nós devemos ser justos, devemos ser bons, devemos a cada dia viver de piedade, confiando em tudo que Deus faz. O verso 6 diz assim, não será jamais abalado. Tira essa mensagem para você, eu nunca serei abalado. Mediante a palavra de Deus, mediante a confiança nela, não serás jamais abalado. Como diz em Romanos 17, porque o justo vive pela fé. Quero que você coloque de pé nessa hora. Nós anunciamos uma mensagem viva. Gálatas 3:11 também diz, mas o justo viverá pela fé. Então, ao viver pela fé, você bloqueia tudo aquilo que o inimigo tem trazido em tantas situações, e elas não são mentiras, elas são verdades. Mas como Jeremias comprou um campo em meio à aflição, ele sabia que algo de Deus estava sendo profetizado e declarado. Viva cada dia o melhor de Deus para a sua vida, mas viva com fé, para que a aflição não te apanhe, e que tenha prazer a cada dia em Deus, em nome de Jesus, amém? Pega o seu envelope, nós estamos construindo a igreja. Todos que quiser ter o prazer de passar lá, é perto ali do Ideal Tintas, subindo perto do Reis. É algo que nós temos feito com carinho, com cuidado, de cada irmão tem ofertado, e vai ser uma bênção, porque nós sairemos do aluguel, e nós sabemos que para a honra e glória de Jesus será concluída, amém? Vamos orar pela igreja, estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós como igreja determinamos, ó Deus, aquelas paredes terminadas, levantadas, ó Pai amado, uma cobertura bem feita, Deus amado, a qual nós necessitamos por causa do som. Nós declaramos já, Pai amado, e visualizamos a Tua promessa concluída, e declaramos, ó Deus, que tudo é para a honra e glória do nome de Jesus. E nós aqui, ó Pai amado, já agradecemos a Ti pela graça e prosperidade dada aos irmãos que têm colocado a mão nesta obra maravilhosa, e nós já agradecemos. Obrigado, Jesus, Tu és fiel, em nome de Jesus. Traga a sua oferta. A palavra precisa de você. Então nós vamos fazer um combinado aqui, porque essa noite eu preciso de vocês. Todas as vezes que eu parar, olhar para vocês e fazer assim, vocês vão falar assim, por quê? Vamos treinar? Porque essa noite vai ser a palavra do porquê.
Vamos treinar? Então? Muito bem, aplausos para vocês. Então vamos começar. Então eu quero começar com 1 Coríntios capítulo 14, 33, uma palavra muito conhecida, né? Que diz: o nosso Deus não é Deus de confusão, ou seja, o nosso Deus é Deus de ordem, não é um Deus de caos. Amém? Então olha para quem está ao seu lado e diga assim: o meu Deus é Deus de ordem e não de caos. A palavra continua dizendo, mas Ele é Deus de paz. Então, se o nosso Deus é Deus de ordem, onde se manifesta isso? Em toda a criação a gente vê isso. Deus começa a criação, dividindo a criação em seis períodos para poder descansar no sétimo. Ele coloca cada planeta no seu lugar de forma tal que hoje a matemática, os astrônomos dizem que se um planeta tiver um pouquinho milimetricamente fora do lugar, você vê um caos no universo. Então o nosso Deus é um Deus de ordem. Então nós temos o adversário. Se o nosso Deus é um Deus de ordem, o adversário, o diabo, ele é o quê? Ele inventa alguma coisa? Diz para o irmão que está ao seu lado: o diabo não inventa nada. Mas se Deus é um Deus de ordem, né? A ausência de ordem é caos. Então o diabo, ele nada em tudo aquilo que é ausência, porque ele é ausência, não é isso? Ele é escuridão, porque a escuridão é a ausência de luz. E aqui da mesma forma, ele é o Senhor do caos, porque o nosso Deus, ele é ordem. E ele, a maior felicidade que ele tem é espalhar o caos. Jó capítulo 2, versículo 1, o que a palavra nos conta? Que Deus olha para Satanás chegando, né, no segundo céu, e pergunta, eu acho legal demais: de onde vens? Muito legal. Você estava aonde? O que você estava fazendo? O que ele responde? Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: estava espalhando o caos. Agora vamos lá. Por que ele cria o caos no mundo? Esse é o primeiro porquê que eu quero deixar para você. Já parou para pensar? Porque a palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas será que é só isso que ele veio fazer? Será que é só por isso, né, que ele cria o caos? Porque todo caos advém do inimigo. Por que será então que ele cria o caos? Ele quer nos expor ao caos e a tudo aquilo que vem dele, que é o quê? Os desastres que o caos causa, né? Eu vi que a Renata aqui na abertura, que a gente não combinou, né? Mas estava falando de guerras. Irmãos, como a gente tem estado imerso no caos. Não acaba uma guerra, a gente esquece. Quem ainda lembrava que a Ucrânia estava guerreando com a Rússia? Levanta a mão. Ninguém, as guerras não acabam e a gente parece que não. Aí começou outra guerra, explodiu uma outra guerra. Ontem eu estava até aqui pregando aqui no Atitude, falando sobre isso. Nós estamos diante da primeira verdadeira guerra mundial, porque só agora que todos os países estão envolvidos. Então a gente está à beira aí da primeira verdadeira guerra mundial. Então nós estamos imersos no caos. Você olha na política, gente falando que roubou um trem, gente querendo se matar no outro, gente fazendo CPI de um lado, o que a pastora falou, feminicídio aumentando. Nós estamos vivendo um caos. Então o inimigo quer fazer o quê? Ele quer nos expor a este caos continuamente. Agora, por que você acha que ele quer fazer isso? A ideia dele é nos dessensibilizar diante desse tanto de tragédia. Que você perca a sensibilidade olhando para isso tudo. Agora, vocês estão quase pegando. Vamos tentar de novo? Esse saiu fraco. Esse ficou bom. Por que ele quer fazer isso? Então eu quero deixar aqui 3 motivos para que ele queira nos desensibilizar diante das situações do caos que está acontecendo. Então o primeiro deles, ele quer destruir a minha capacidade de ter empatia. O que é empatia? É aquela capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, e sentir o que o outro sente, de ajudar, de orar. Ele quebra a capacidade que eu tenho de cumprir com o segundo mandamento do nosso evangelho.
Por quê? Perguntaram para Jesus como é que ele podia resumir os 10 mandamentos. O que Jesus falou? Fácil. Amai ao Pai de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amai ao próximo como a ti mesmo. Quando eu perco, eu tenho destruído essa minha capacidade de empatia, eu não consigo amar o próximo. Eu não consigo, porque eu não consigo me colocar no lugar dele. E vocês querem ver como é que a gente já está insensível? Você passa num semáforo, alguém vem pedir, o que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Podia estar trabalhando, um homão desse, né, doente. Você fica com raiva da pessoa, você não quer saber da vida da pessoa, o que ela passou. Antigamente, quando você passava que tinha um carro parado no meio da estrada, o que você fazia? Você parava. Hoje, o que você faz? Ixi, deve ser golpe. Deve ser golpe, eu não vou nem parar, eu não vou nem prestar socorro, porque eu não sei o que pode estar acontecendo, né? E nós temos aí o maior exemplo da Bíblia, eu não vou nem falar, porque é Jesus morrendo por nós, né? Maior exemplo de empatia. Mas tem um exemplo que toca muito o meu coração e nem é o maior. Jesus nos mostrando lá em João capítulo 11, versículo 35, o menor versículo da Bíblia, que é Jesus. Mais uma vez, Jesus chora por quem? Olha uma pegadinha legal. Por quem Jesus chora? A maioria das pessoas diz, Jesus chora por Lázaro, porque Lázaro havia morrido. Mas será que Jesus estava chorando por Lázaro? Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que ele estava chorando por Lázaro? Jesus não chorava por Lázaro. Jesus chorava pelas irmãs, pela família de Lázaro, porque sentiu no seu coração a dor que elas sentiram. Ele tem empatia por ela, porque elas sim perderam alguém. Elas sim, como ele demora a chegar, a palavra fala que de propósito ele demora a chegar. Elas passaram por todo luto, elas passaram pela perda. Jesus chora por elas. Então Jesus nos dá o exemplo do que é você ser empático, porque a empatia é uma das principais características cristãs. Você quer ver um exemplo de empatia sensibilizada, a pessoa que perdeu a sensibilidade? Os amigos de Jó. A palavra nos conta o quê? Que Jó era um homem justo, e Jó passa por um monte de desastre, até que por fim ele perde a sua saúde. Seus amigos, em vez de chegar, dar um abraço, falar o que você está precisando, fala: Jó, você pecou. Você está passando por isso porque você pecou, Jó. Quem nunca passou, está passando uma dificuldade, chega um filisteu para poder olhar para você de cima e embaixo e fala: está assim porque fez alguma coisa. E a própria palavra fala que Jó era justo. E a palavra fala, quando a gente fala a palavra fala, é Deus falando, né? Que Jó, declarando que Jó era justo. Porque Jó não tinha pecado, não, mas a palavra nos conta que Jó todos os dias de manhã levantava, fazia ali seu devocional, pedia perdão pelos seus pecados e punha a sua família debaixo da presença de Deus, pedindo perdão, porque fala: às vezes algum filho meu pecou. Então a gente sabe que Jó era justo. Você quer ver um outro exemplo de um homem bom que estava sem sensibilidade? Jonas. Jonas capítulo 4, versículo 10, nos conta que Deus faz o que? Chama Jonas, sabe a cidade de Nínive? Eu penso que Jonas já olha e fala assim: sei, povo sem vergonha, inimigo de Israel, o povo que mata os judeus da forma mais terrível do mundo, sei, só vai destruir aquilo lá. Eu vou: não, eu vou mandar você lá porque eu quero salvar a cidade e eu preciso que alguém vá, e o escolhido foi você. O que Jonas faz? Eu não vou. Aquele povo pode ser ruim do jeito que for, o Senhor tem um coração bom, quando eu chegar lá o Senhor vai querer salvar eles, eu não quero que eles se salvem, eu não vou. A palavra fala que ele resiste ao Senhor de todas as formas para não ir. Mais para frente o próprio Deus o confronta e fala: olha, porque Deus faz nascer uma planta, ele entra debaixo da planta, porque o sol estava quente, a planta morre, aí ele fica: ai, a planta morreu, agora eu estou no sol. Aí Deus fala para ele: deixa eu ver se eu entendi, você está com dó da planta, mas aquela cidade de Nínive tem 120 mil pessoas, é um catalão. Eu estou falando que eu vou passar régua, não vai sobrar nada, mulheres, criança, cachorro, papagaio, e você não quer ir? Um profeta desensibilizado, irmão. Um profeta que não conseguia se colocar no lugar das outras pessoas. Então a pergunta que eu faço é: onde nós estamos? O quão desensibilizado nós estamos? Qual a ferramenta que o inimigo usa para poder destruir essa minha capacidade, muitas vezes, de empatia?
Tem uma que eu acho campeã. Ele faz o quê? Que eu tenha medo de que aconteça comigo. Muitas vezes você vê, por exemplo, o irmão, ele fica doente, por exemplo, está com câncer. Você pergunta para ele, fala, não, ninguém veio me visitar, sumiu todo mundo. Parece que ele está com lepra. Porque lepra pega, o povo na época corria. Mas o que as pessoas têm? Parece que tem uma barreira no coração, que a pessoa não consegue enxergar, que ela deixa de lado, porque ela fala, ai Jesus, esse trem pegar. Isso acontece na minha vida. Não é pegar porque está tocando, mas a pessoa tem isso inconscientemente, né? Da mesma forma que muitas vezes tem uma morte na família, as pessoas se afastam, porque falam, Jesus, isso acontecer comigo. Então o medo é uma ferramenta que ele usa. Agora, não, vocês não estão, vamos tentar de novo. Por que ele tenta destruir a todo custo essa empatia? Porque ele quer influenciar as minhas respostas diante das situações. Porque sem empatia, quando eu estou diante de uma situação, eu sou influenciável. Eu não acabei os outros 3, mas eu vou colocar mais 3 aqui, ó. Né? Então, normalmente eu posso responder as situações de 3 formas diferentes. A primeira situação, primeira forma de responder, eu reajo. O que é reagir? É por reflexo fazer algo. Então, por exemplo, se eu pego alguma coisa aqui, ó, e jogo lá para o pastor, né? Ele tentou, ele não pegou porque ele é um goleiro péssimo, mas você viu que ele tentou. Por quê? É reflexo, a gente não para pensar, porque vem na minha direção, pode me atingir, o que eu faço? Opa, eu tenho que pegar. Não é o cérebro consciente que faz isso, é o chamado reptiliano. O reptiliano trabalha o quê? Né? Fala-se que ele é a estrutura mais antiga do corpo humano. Ele trabalha reflexo de sobrevivência, medo e luta e fuga. Ou seja, ele trabalha para falar assim, ó, você tem que fazer isso para poder sobreviver. Quantos de nós, diante das situações, não só reagimos? E geralmente é onde a gente faz bobagem na vida da gente, né? A situação vem, você não está preparado, você só reage, você só resolve por reflexo. E o que é o problema de tentar resolver por reflexo? O consciente não entra. E onde está guardada a palavra de Deus? No reflexo? Não, no consciente. Então não dá tempo de eu ser cristão, não dá tempo de eu acessar tudo aquilo que eu estudei, a forma de reagir conforme a palavra. Muitas vezes eu reajo na carne. Você quer ver a palavra fala, se alguém bater-te na face direita, dá. Eu duvido se eu dar um tapa aqui agora, se você fala, bate na outra. Pô, na hora que vê, caiu lá do outro lado, né? Não dá nem tempo de falar, era brincadeirinha. Né? Por quê? Porque reagimos com o reflexo. Reagimos de acordo com o quê? Com o momento. Você quer ver um exemplo? Porque às vezes você fala assim, você está falando que eu sou mau. Você quer ver o pai da fé? Gênesis capítulo 12, versículo 11, a palavra fala que Abraão estava andando, vindo para a terra prometida com a sua família, passa pelo Egito, Sara, uma gatinha, ele olha para Sara e fala assim, aqui na terra tem um costume de que o rei pode pegar mulheres casadas para ele. Eu não vou aceitar, ele vai me matar, ainda vai ficar com a minha mulher. O que eu vou fazer? Sara, você vai falar que é minha irmã. Era uma meia mentira. Por quê? Porque Sara era irmã dele, era meia irmã dele, né? Mas era uma meia mentira. Se ele tivesse às vezes tido tempo, ele não tinha feito isso. Mas como foi de bate pronto, ele foi pego na situação. O que ele fez? Mandou Sara falar que era irmã dele. Irmão, não sou eu, fraco, pobre pecador. Abraão fez isso. Nós não podemos nos permitir sempre reagir, sempre ficar no reflexo, porque isso é coisa de brasileiro, vocês sabiam, né? O brasileiro nunca está preparado para trás, é o complexo de herói que o brasileiro tem. Deixa que eu mato no peito, deixa que na hora que chegar eu resolvo. E geralmente a gente faz bobagem. Por quê? Porque eu não estou preparado. Você quer ver uma outra reação, uma outra resposta que vem do mesmo lugar, que vem do reptiliano, que vem do bate-pronto, né? Ficar paralisado. A situação vem, você fica, nem se mexe. Porque na situação de sobrevivência o corpo às vezes trava, você não consegue fazer nada. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Você fica tão paralisado, tão indeciso, que você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir.
Você quer ver uma situação dessa forma? 1 Samuel capítulo 25, versículo 37, a palavra fala que um homem muito rico, Davi foi tentar falar com ele para poder ver se conseguia dormir lá nas terras dele, ser servido por ele. Ele desprezou Davi, porque não sabia que Davi já tinha um grande exército. Ele despreza Davi. E no outro dia contam para ele que Davi fez uma promessa. Davi nessa época tinha 600 homens. Ele ia pegar esses 600 homens, ia lá na casa do cara e ia matar todo mundo, de novo, cachorro, papagaio, criança, pela afronta que ele fez para Davi. Deus não deixou que acontecesse, né? Mas a palavra continua dizendo que quando ele ficou sabendo disso, o nome desse homem era Nabal, o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. Ou, algumas versões falam, ele ficou paralisado como uma pedra. Quantos de nós, irmãos, da mesma forma, deixa para poder reagir de última hora, e quando chega a coisa não sai do lugar? Porque nós temos que lembrar que a palavra de Deus pregada, ela gera fé, mas o que gera conversão é a minha atitude para que as pessoas vejam. Você pode pregar 10 anos aqui na igreja, se as pessoas não verem você vivendo o que você prega, ninguém converte. O que converte é a pessoa vendo a sua vida. E se você está sempre paralisado, e se você diante das situações, ou você fica paralisado, né, ou você de repente só reage de qualquer jeito, você nunca vai conseguir ter uma reação cristã, irmão. Ou pelo menos na maioria das vezes você não vai conseguir ter uma reação cristã. Por quê? A minha resposta, e essa é a terceira, tem que ser agir, não reagir. Por quê? O agir, ele é preventivo. Eu penso antes de agir. Do reflexo, não, reflexo é pumba, né? No agir eu penso com antecedência. E o agir eu ainda posso ser preventivo de duas formas diferentes. Então, em primeiro lugar, eu busco evitar me colocar em situações onde a minha carne e o mundo possam me levar além dos meus limites. Os limites da minha resistência. Você quer ver um exemplo ótimo? Eu, por exemplo, pessoa física, eu não dou carona para mulher sozinho. Se não tiver outra forma, eu viro Uber. Eu ponho no banco de trás, já me aconteceu, não tem outro jeito, põe no banco de trás. Eu não aconselho casal sozinho, nem mulher sozinha. Por quê? Isso é agir. Ah, mas você é um homem santo. Sou, mas você sabe o que pode acontecer, irmão? Você não sabe. Ninguém sabe o que pode acontecer. O que a gente tem que fazer? Se preservar, especialmente, você quer ver um exemplo maravilhoso? Gênesis capítulo 39, 12, a palavra nos conta o que José era escravo, ele tinha que ficar numa casa, ele tinha que servir nessa casa, e a mulher da casa ficava dando em cima dele, a mulher de Potifar. Um dia ela chegou, bateu nele e falou, não tem jeito de você correr, catou na roupa dele. Ele, para poder se ver livre, o que ele fez? Correu, disse que até a roupa ele deixou para trás. Agora eu te pergunto uma coisa, né? Se ele não tivesse pensado em fazer isso, uma mulher chega e agarra ele tinha corrido? Com certeza ele tinha orado, colocado diante de Deus, né? Falando, Senhor, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá força, porque para sair correndo, largar a roupa para trás e sair pelado, não é qualquer um não, tem que ser corajoso. Quem acha que tem que ser corajoso, diga comigo, glória a Deus. Até porque como é que você explica que você correu sendo que você estava pelado? Troço difícil, né? Você quer ver um exemplo negativo? 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 a 5. Davi com Batseba. Se você for pensar comigo, Davi tinha que ter ido para a guerra nessa passagem. A palavra fala que Davi escolhe deixar de ir para a guerra. Naquela época, todas as casas eram do mesmo tamanho. Por quê? Código de conduta e dificuldade de construção, porque se você for raciocinar pelo material da época, né, pastor? Construir um trem alto era muito difícil. Existia uma edificação mais alta que as outras. Qual? O palácio. Só o palácio. Davi faz o quê? Sobe para o palácio para poder ficar. Você acha que Davi subiu para lá de bom coração, irmão? Davi subiu para lá para sapiar. Só tinha o palácio, ele não tinha nada que cheirar lá, ele devia ter ido para a guerra, ele nem era para ter ficado. Ele chegou lá e ficou fuçando lá em cima. Porque muitas vezes as pessoas veem falar que Batseba estava tomando banho e pensa que é um banho normal. Não era um banho normal. Ela estava fazendo um cerimonial de purificação. A mulher naquela época, pela tecnologia da época, né?
quando chegava no final do seu período, seu ciclo menstrual, por causa do contato com o sangue, ela tinha que fazer um banho de purificação e ela ficava 7 dias impura, ainda assim depois disso. Então o que Davi viu lá de cima não foi uma mulher se banhando normalmente, ele viu uma cerimônia religiosa cujo, se você for raciocinar ainda na época, ele era sacerdote. Davi não traz somente a questão de confiança, porque só tinha lá, ela não estava preocupada, porque só existia um lugar mais alto. E quem estava nesse lugar mais alto? O cara que era mais digno de confiança do reino. Você entende? Porque às vezes fica, essa mulher tomando banho pelada lá no meio das casas para todo mundo ver, né? A pesquisa fala que o quê? Que as casas eram fechadas ou de parede ou tinha um biombo ao redor. Então as outras casas não enxergavam, era só quem estava de muito alto. Nessa época não tinha drone, nessa época não tinha avião, nessa época não tinha Big Brother, só Davi. Não tinha outra coisa, ela estava muito tranquila lá em cima. Então você entende que Davi, por não ter agido e ter só reagido, ele caiu. E como foi grande essa queda, né, essa queda de Davi. Então o que a gente percebe? Que todas as vezes que eu deixo para poder reagir, todas as vezes que eu deixo o reptiliano, né, tomar conta, acontece esse tipo de coisa. Agora, por que o diabo tenta me desensibilizar diante dessas tragédias? Qual é o porquê dele por isso, né? Para me tornar tardio em arrependimento. Porque o arrependimento é a porta do céu, irmão. Quanto mais tardio eu sou em me arrepender, mais longe a porta do céu fica. Você entende isso? Quão mais duro o meu coração fica diante do arrependimento, mais longe a porta do céu fica para mim, né? E aí tem uma graduação de sensibilidade. Mateus capítulo 13 e 15 é o único que eu vou pedir para vocês abrirem, ou se puder projetar ali, a gente lê junto. E aí quem abrir, eu peço que vocês deixem aberto até o final da palavra, já estou terminando. Mateus capítulo 13, versículo 15. Quem abriu, diga amém. Ele está tentando lá, gente, calma. Mas quem já abriu, leiam comigo aí, diz o seguinte... Por quê? Quanto mais tardio, mais insensível eu fico. A palavra explica. Pois o coração desse povo se tornou insensível. Então, o coração insensível é igual ao quê? De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. O que isso quer dizer? Quando eu ouço a palavra de Deus sendo pregada e ela me afronta, eu fecho os meus ouvidos e eu fecho os meus olhos, porque a palavra me afronta. Quando a palavra me afronta, geralmente eu já estou começando a ficar insensível. E aí você vai fazer aí uma escala de sensibilidade. Quanto mais tardio está o meu arrependimento, mais insensível eu estou. Por quê? O que o inimigo quer fazer? Ele quer fazer eu adiar esse arrependimento, né, até perto do dia de eu morrer. Quanto mais tarde eu pedir perdão, mais perto de eu morrer sem arrependimento eu estou. Não é assim? Então o jogo é um jogo de paciência. É o diabo querendo que você fique cada dia, não, amanhã eu peço perdão. Marido briga com a esposa, fala, foi a culpa dela. Vou até pedir perdão, mas vou esperar ela falar primeiro, vou esperar ela vir aqui primeiro, depois eu peço perdão, não tem problema não. Aí a mulher está do lado dele e fala, não, a culpa é dele, porque quem aqui já declarou assim, a culpa é minha? Né? Não, a culpa é dele. Ele é que vai ter que vir falar comigo. E nessa briga de puxa e empurra, passa um dia, passa 2 dias, passa 5 dias. Então a vontade dele, né, é essa. Por quê? Se ele não conseguir que você morra sem arrependimento, ele pode conseguir que você chegue até o pecado chamado pecado imperdoável. Você sabia que existe um pecado imperdoável na Bíblia, irmão? Existe um pecado imperdoado na Bíblia. Jesus menciona esse pecado em quais evangelhos? Quem quiser anotar, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29, Lucas capítulo 12, versículo 10. Então eu vou falar primeiro o mais fácil,
para que você saia daqui entendendo o que é o pecado imperdoável. É perder a capacidade de arrependimento. Quer dizer o quê? Você vai ficando tão insensível, tão insensível, tão insensível, que uma hora você já não é mais capaz de sentir arrependimento. Você vai falar, nossa... Aí primeiro eu vou dar a descrição bíblica, né? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ela não é definida como um tropeço passageiro, mas como uma rejeição contínua, consciente e deliberada da graça de Deus e da obra de Cristo, endurecendo o coração ao ponto de não haver arrependimento. Aí você fala para mim, é possível? Sim, é possível. Nós temos um que é o maior exemplo. Como é que você chama ele? De adversário, o diabo. Por quê? A palavra fala que ele já está condenado. Por que ele já está condenado? Porque ele perdeu a capacidade de arrependimento. Por isso que ele está. Ele não pecou igual eu e você pecamos? Sim ou não? Por que ele não pode ser perdoado e nós podemos? Ou pelo menos alguns podem. Porque ele já não tem mais a capacidade de arrependimento. Você quer ver um exemplo humano? Judas. A palavra fala o quê? Que Judas decide trair Jesus. Jesus até o último momento chega e fala, amigo, sentado na mesa com Judas, olhando o olho dele, fala, amigo. Tipo assim, não faz não é por conta de mim, o que tiver que acontecer comigo vai acontecer, mas e você? E a palavra fala que o diabo entra nele, ele faz o que faz, e depois o diabo sai dele. Aí tem muita gente que fala, mas Judas se arrependeu porque ele se matou. Não misturemos culpa com arrependimento. Por quê, irmão? No inferno terá arrependimento? Quem vai para o inferno não tem capacidade de arrependimento, mas culpa tem. Eu penso que o mais doído lá, de tudo aquilo que é descrito que vai estar lá, vai ser a culpa. Veio um cordeiro justo, sem pecado, estava no céu, desceu, viveu sem pecado, se entregou por mim. Eu não consegui enxergar esse sacrifício, meu coração ficou desensibilizado e hoje eu estou aqui. Culpa, 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 culpa. E a palavra fala que vão tentar fazer o que Judas fez, se matar, e a morte lhe será negada. Pensa que coisa triste, irmão. Quando a gente fala dessa dessensibilização, é algo terrível. Porque o que espera quem estiver assim é o inferno. Lembrando que, Deus nunca desiste das pessoas. Quando está assim, é a pessoa que desiste de Deus, e não Deus desistindo da pessoa. Agora, de novo, tudo bem. Por que então, e como o diabo faz isso? Ele projeta e constitui agentes do caos. Eu tenho certeza que você já encontrou com o agente do caos. É aquele dia que você não está bem, você sai de casa e fala assim, mas eu vou tentar continuar santo. E aí aparece o agente do caos, bate no seu carro. Aparece o agente do caos, te dá uma canelada, é mal educado com você. Aparece o agente do caos e fura seu pneu. E aí a santidade escapole pelos dedos, Porque a palavra fala o quê? A minha luta não é contra carne e sangue, mas ao mesmo tempo a palavra fala o quê? Eu esmurro minha carne. Paulo falava, eu soco a minha carne para poder manter ela em santidade. E ainda assim, muitas vezes a gente deixa escorregar, pelas mãos. Eu tenho uma definição aqui de agente do caos que não é bíblica, tá? Mas todas as vezes que eu escuto, para mim eu vejo o diabo falando. Então eu quero compartilhar com vocês e vou chamar vocês para assistir esse filme, tá? E o dia que vocês verem, vocês fecham o olho para ver se não parece o diabo falando. É o Coringa do filme Batman Cavaleiro das Trevas. Olha o que ele diz: introduz um pouco de anarquia, perturbe a ordem vigente, então tudo se torna caos. E ele reconhece, eu sou um agente do caos. E sabe, a chave do caos é o medo. Não parece o diabo falando? Então o diabo forma esses agentes do caos como se fosse um míssil, e ele coloca na sua direção para que você tope com ele, Então ele fica o dia inteirinho, que é as chamadas setas inflamadas que a palavra fala. A palavra fala que no dia mau virão setas inflamadas.
E se você não tem o escudo da fé, que a palavra fala em Efésios capítulo 3:10, 3:11, né? Onde essas setas vão? Vão bater no peito. E aí o que você faz? Trupicou na pedra, no agente do caos, você abençoa ele em todas aquelas palavras lindas e maravilhosas que o velho homem conhece, né? Todo velho homem conhecia. Agora não, agora todo mundo santo, ninguém fala mais, né? Mas antigamente todo mundo sabia. Então o diabo cria situações onde eu não estou preparado fisicamente, espiritualmente ou intelectualmente para lidar com elas. Você quer ver um exemplo sensacional? Um exemplo de alguém preparado e de alguém despreparado. Eu não sei se vocês viram semana passada em Brasília, uma moça, 23 anos, se eu me engano, enfermeira, estava pilotando uma moto grande em Brasília. Ela era meio influência, essas coisas. E aí um agente do caos veio e deu um totozinho na lateral dela. Ela bateu, caiu, até aí nada, mas vinha um caminhão atrás, infelizmente, atropelou a moça. Um caminhão. O pai, sem saber de nada, vinha atrás, uma outra moto, ex-policial, ex-PM, parou para dar socorro. Quando ele vê quem é, a filha. O que ele faz? Tira uma arma, põe na cabeça, explode a cabeça. Morreu pai e filho, filha ali. Acabou a família. Por quê? Reação. Aí você vai falar, mas como passar por isso? Nós temos o exemplo de quem? Jó. A palavra fala o quê? Que chegam depois de tudo que Jó passou. Jó recebe a notícia que os seus filhos e suas filhas estavam todos dentro de uma casa, todos eles morrem, que Jó fala, nu eu vim para este mundo, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tira, bendito o nome do Senhor. É fácil, gente, ninguém está falando que é fácil. Mas você nunca vai conseguir agir se você não contemplar isso. Se você não colocar no lugar dessa pessoa que passou por isso e falar assim, e se acontecer comigo? Você sabe por que tem acontecido hoje? A gente tem desligado a televisão, você tem evitado as pessoas. E aí você não ajuda, você não ora, porque às vezes você pode ajudar, você pode dar um abraço da pessoa que passou por isso. Os amigos de Jó fizeram o quê? Julgaram ele, não ajudaram. Você pode dar um abraço. Você pode às vezes ajudar com alguma outra coisa. Se você não puder fazer nada, ora. Se você puder orar pela pessoa, glória a Deus. Se você não puder, ora na sua casa. Mas nós não podemos perder a sensibilidade desse jeito. Nós não podemos desligar a televisão, desligar o telefone, fingir que não conhece a pessoa, sumir, desaparecer, porque pelo medo de que pode acontecer comigo, que a verdade é isso, né? A gente fica aí correndo, tentando sumir da coisa que aconteceu. O que o diabo faz no final disso tudo? Ele pega esses agentes do caos que tem por aí, porque tem os agentes do caos de morte coletiva. A gente tem o serial killer, a gente tem esse povo que rouba o INSS aí, que às vezes a gente não para pensar nisso, mas quantos velhinhos, quantos aposentados não morreu esperando dinheiro, está passando fome porque foi roubado, né? Então essas pessoas que fazem com que o coletivo sofra desse jeito, a gente parece que o diabo vem e ele eleva a régua. A gente fica vendo os noticiários e a gente começa a olhar para eles e falar assim, eu preciso de arrependimento não. Sou eu um homem de bem diante desse cara que faz isso? Esse que mata tantos, esse que estupra tantos, esse que faz essas barbáries aí? Não, eu sou normal, minha vida é normal. Eu começo por causa da levantada de sarrafo que o diabo faz, começar a achar que eu não preciso de arrependimento, que a minha vida é muito tranquila, que eu sou uma pessoa muito boa e que não necessito. Aí o que eu faço? Aconteceu uma coisinha, não, mas isso é bobagem. Se for o caso, amanhã eu vejo, e o amanhã chega com o inferno, né? Então, diante desse mundo tão caótico que a gente está vivendo, nós não podemos deixar para amanhã, irmão. Nós não podemos medir com os agentes do caos. A gente tem que medir com os santos da Bíblia. Olhar para o melhor que Deus colocar ali e tentar colocar o mais próximo possível. Porque se a gente for olhar para esse mundo e tentar igualar o que está nesse mundo, você não arrepende mais de nada, porque o mundo está caótico. E aí eu quero terminar então. Como é que eu faço para reencontrar essa minha sensibilidade? Olha que diz lá o finalzinho lá de Mateus capítulo 13, versículo 15. Então, vocês que ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se.
O que ele quer dizer com isso? Eu venho todo dia, escuto a palavra, eu venho todo dia, abro a palavra, mas eu tenho que entender com o coração o que ela significa. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você vem todo dia, senta do lado dessa pessoa, você sabe o que ela está passando, você chama ela de irmão, você sabe qual é a dificuldade dela, você sabe se ela está precisando de ajuda, você sabe se hoje, né, ela não precisou de ajuda e às vezes não tinha para quem recorrer. Nós não devemos só chamar, esse amar ao próximo como a si mesmo é o entender a palavra. E aí ele encerra dizendo: converter-se e eu te curarei. Então essa noite, você que sentiu no coração que às vezes está meio desensibilizado, que às vezes está precisando olhar para o próximo, eu quero te convidar a ficar de pé, porque às vezes o próximo está muito próximo e a gente nem vê, né? Fica de pé. Fecha seus olhos um instante. Solta a mão da pessoa que está do seu lado, se você vem em família, né? Faça um examezinho rápido aí, da última vez que você viu uma notícia acontecendo, que você viu uma pessoa falando que estava passando por algo e você se colocou no lugar. O que é se colocar no lugar? E se fosse comigo? E se tivesse acontecido comigo? Se tivesse acontecido na minha família? Eu estou pronto para reagir como cristão? Eu já consegui pensar, porque só pensando isso, só programando isso, só vendo a situação, na hora que acontecer, você vai conseguir ter esse tipo de resposta. Para pensar um pouquinho nas dificuldades que as pessoas estão passando ao seu redor, no mundo está passando ao seu redor, e às vezes a gente se fecha na concha, às vezes eu me fecho em mim mesmo, e todas as minhas orações, todos os meus atos, tudo que eu tenho feito é para mim. Eu não consigo olhar para o lado e sentir verdadeiramente amor pela pessoa que está do meu lado, porque eu não consigo me colocar no lugar dela. E às vezes não é longe, às vezes eu não consigo me colocar ao lado da minha esposa, no lugar da minha esposa, às vezes eu não consigo me colocar no lugar do meu marido, às vezes eu não consigo me colocar no lugar dos meus filhos. Se isso não tem acontecido, quanto mais da família mais distante, quanto mais dos irmãos, quanto mais de pessoas que eu não conheço, porque eu não fui chamado para poder ter essa reação só dentro da minha casa, só na minha família. Eu fui chamado para fazer diferença nesse mundo, eu fui chamado para poder marcar essa geração, eu fui chamado para poder ser espelho, imagem de Cristo neste lugar. O quanto eu tenho refletido Cristo, o quanto as pessoas olham para a minha vida e conseguem enxergar a vida de Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos essa noite orar, Pai, te pedir: Senhor, olha o meu coração, Pai. Eu não quero ser tardio em arrependimento, Pai. Senhor, eu não quero, Senhor, que o meu coração esteja desensibilizado de forma tal que, Senhor, eu olhe para o mundo e enxergue em mim algo melhor do que realmente eu sou, porque o melhor é o Senhor, o bom é o Senhor, Pai. A medida exata é o Senhor, Papai. É que Senhor Jesus, onde eu tenho que olhar. Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que buscam serão igual ao Senhor. Me faz aspirar por isso todos os dias, Pai. Faz o meu coração sensível, Senhor, para que o arrependimento esteja na ponta da minha língua, Pai, para que todos os dias eu possa olhar para mim mesmo, Senhor, e conforme a palavra fala, poder declarar: miserável homem que sou, miserável mulher que eu sou. Eu posso olhar para o meu Deus que fez esse sacrifício por empatia na minha vida, porque me amou primeiro, e eu posso amar ao meu redor, eu posso amar o meu próximo, eu posso amar a minha família, eu posso me colocar no lugar de cada um deles, porque essa noite, Senhor, o meu coração é teu. Me dá um coração conforme o teu, Senhor. Me dá um coração, Senhor Jesus, Pai, Senhor, de carne, não um coração de pedra. Eu não quero mais, Senhor, reagir diante das situações. Eu não quero mais, Senhor, esperar acontecer para pensar no que vou fazer, Deus. Oh, Senhor, eu não quero mais ficar paralisado, porque o medo paralisa. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, Desde o ventre da minha mãe, eu sou todo escolhido
seu. Eu sou abençoado, seguindo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações e chama. Todo dia o pecado vem. Fala para Deus, eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já vivi na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. já morri na minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa boa noite, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe. Abre os nossos ouvidos com boa vontade, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para tudo que o Senhor quer falar. Senhor, e faz, Senhor, com que o nosso coração esteja macio ao arrependimento, Pai. Senhor, que essa semana, Pai, seja uma semana de conserto. Repita comigo: Senhor Jesus, essa noite é noite de conserto. Toma o meu coração e torna macio para o arrependimento. Ainda de olhos fechados, você que essa noite sentiu que quer fazer um concerto, quer fazer algo especial, você pode vir aqui à frente, todos de olhos fechados. Você que tem necessidade de às vezes receber uma oração especial, quer sentir, deixar a culpa embora, porque você já se sentiu perdoado, mas a culpa às vezes não foi embora. Essa é a noite, o Senhor está te chamando. Se você quer fazer aí no seu lugar, erga suas mãos, os irmãos vão estar indo aí para poder orar com você, mas não vai embora do mesmo jeito que você entrou. Não vai embora sentindo, levando essa culpa para a semana. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi, de ter fechado os meus ouvidos para não ouvir tua voz. E essa noite eu te peço perdão e te peço que fique livre da culpa, em nome de Jesus.